Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Inspirações. Hoje abordamos um tema que atravessa transversalmente o desenvolvimento econômico e social de Moçambique: inclusão financeira, acessibilidade e igualdade. Num país onde grande parte da população ainda está excluída do sistema financeiro formal, especialmente em zonas rurais e comunidades periféricas, a inclusão financeira surge como um instrumento essencial para combater a pobreza, estimular o empreendedorismo e promover o desenvolvimento sustentável. Mas antes de entrarmos num tema alusão, uma salva de palmas e agradecimento aos nossos patrocinadores. São eles, MCNet e Mola. Uma salva de palmas. Com o avanço das tecnologias digitais, surgem novas oportunidades, desde carteiras móveis a microcrédito, das fintechs às transferências digitais para as comunidades. Mas continuam a existir desafios estruturais: falta de literacia financeira, limitações tecnológicas, desconfiança institucional e barreiras regulatórias. Neste painel, vamos discutir como acelerar este processo sem deixar ninguém para trás. Minhas senhoras e meus senhores, está a começar o programa Inspirações. Como eu disse inicialmente, o tema em alusão a ser discutido nesta edição do programa Inspirações é inclusão financeira, acessibilidade e igualdade. Trazemos aqui para esta edição 3 especialistas na matéria. Começo por apresentar o Dr. Rui Santos Mate, economista e investigador, especialista em economia de desenvolvimento e membro da AMECOM, Associação Moçambicana de Economistas. Rui Mate é investigador no Centro de Integridade Pública, onde tem desenvolvido estudos sobre o setor extrativo, finanças públicas e acesso a recursos pelas comunidades. Com experiência em administração e finanças municipais, é um defensor ativo da literacia financeira e da justiça econômica. Dr. Rui, seja muito bem-vindo ao programa Inspirações e obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado eu pelo convite e obrigado. Muito bem. Para além do Dr. Rui Mate, também temos conosco nesta edição do programa Inspirações o Dr. Eugênio Cinco Reis, economista, diretor de crédito e gestor bancário com mais de 20 anos de experiência. Passou por cargos de chefia em áreas como risco, operações, crédito e compliance. Foi administrador não executivo da Sociedade Interbancária de Moçambique, SIMO, e é atualmente diretor de crédito no Banco Letsego, com enfoque no acesso a financiamento por parte das micro, pequenas e médias empresas. Dr. Eugênio, seja muito bem-vindo ao programa Inspirações e obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Temos também como convidada nesta edição deste tema Inclusão Financeira, Acessibilidade e Igualdade a doutora Noémia André Nhantsave, economista e investigadora, mestre em Economia e Gestão de Petróleo e Gás, trabalhou na Direção de Estudos e Análise de Políticas Econômicas e na Autoridade Tributária de Moçambique, onde liderou estudos sobre benefícios fiscais, tributação digital e economia informal. Atualmente é investigadora no Centro Africano de Conhecimento, Estudos e Pesquisa, com interesses em transformação econômica inclusiva. Doutora Noémia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e seja muito bem-vinda ao programa Inspirações. Obrigada, é uma honra e uma grande oportunidade de compartilhar algumas experiências que tenho nessa matéria. Obrigada. Muito obrigada.
E sim, feitas as apresentações, temos também alguns convidados na nossa plateia que poderão intervir e interagir durante esta edição do programa Inspirações com este tema extremamente importante para o nosso país, que é a inclusão financeira, acessibilidade e igualdade. Para uma questão de enquadramento, vamos fazer aqui uma pergunta para todos os painelistas. A mesma pergunta: Moçambique continua a registrar níveis elevados de exclusão financeira. Na vossa opinião, quais são os principais obstáculos estruturais, tecnológicos, educativos ou institucionais que ainda limitam o acesso efetivo da população aos serviços financeiros formais? Dr. Rui, eu vou começar consigo. Na sua visão, quais são os principais obstáculos estruturais, tecnológicos, educativos ou institucionais que ainda limitam o acesso efetivo da população aos serviços financeiros formais? Bom, mais uma vez, obrigado por poder estar aqui e compartilhar algumas das ideias que tenho em relação ao tema. Eu diria primeiro que quando nós falamos de inclusão financeira, muitas das vezes nós olhamos inclusão financeira como uma questão de bancos, contas e por aí em diante. Mas, no entanto, a inclusão financeira vai muito além disso. Estamos a falar de justiça, acima de tudo, que é uma questão de dar oportunidade para que as pessoas mais pobres deste país consigam ter empréstimos de uma forma justa, num quadro legal que os beneficie, e tomem decisão de investimento também acertadas, porque muitas das vezes as pessoas investem, mas o investimento que fazem é apenas para o consumo e não para ter retornos. Então, a inclusão financeira vai muito além de disponibilizar aquilo que é serviços financeiros às pessoas, vai também nessa perspectiva de que as pessoas têm que tomar decisões financeiras conscientes e tem que ter também acessibilidade a esses serviços financeiros. Quais são os desafios concretos em Moçambique? Moçambique tem um problema de concentração daquilo que são os serviços financeiros em locais urbanos. Exato. Nas zonas rurais, dificilmente encontras serviços financeiros. Sair de Maputo um bocadinho para dentro do país, é difícil encontrar serviços financeiros. E eu costumo dar um exemplo. Quando vai para Inhambane, há uma placa que encontra que diz ATM a 200 quilômetros. Exato. Então, mas para quem não compreende, doutora, o que é isso de inclusão financeira? Bom, inclusão financeira é dar oportunidades para que todos os moçambicanos consigam ter acesso àquilo que são os serviços financeiros, de forma fácil, de forma com conhecimento e também com uma rapidez. Exato. É preciso que a inclusão financeira envolve tudo isto e de forma justa para todos, porque não basta ter acesso, mas é que preciso que isto também seja justo. Exatamente. Muito obrigada, doutor Rui. Doutora Noémia, no seu entendimento, não sei se queria acrescentar antes de entrarmos à questão, aqui para si, o que é isto de inclusão financeira? Já ouvimos aqui a definição, a perspectiva do doutor Rui. Para si, não sei se queria acrescentar antes de entrarmos à questão de enquadramento. Para si, o que é que significa isto de inclusão financeira? Bem, obrigada. Só mesmo para acrescentar de fato, porque o doutor definiu muito bem e de uma maneira muito mais abrangente e aspectos mais específicos. Talvez, em resumo, diria que a inclusão financeira é o processo de tirar as pessoas mais vulneráveis para que possam ter acesso a um sistema financeiro mais estruturado, mais organizado. E a partir desse processo eles vão ter o quê? Acesso aos produtos e serviços financeiros. Exato. Então, diria numa maneira extremamente resumida nesse aspecto. Vamos. Então, indo àquilo que é a questão que foi... A questão, sim, na sua visão, doutora, quais são os principais obstáculos estruturais, tecnológicos, educativos ou institucionais que ainda limitam o acesso efetivo da população aos serviços financeiros formais? Obrigada. Eu ia pegar, são vários
fatores e foram muito bem aqui elencados quais são esses fatores principais. Mas se nós olhamos para as instituições financeiras formais, eles olham por dois indicadores principais. A questão do custo de implantar uma instituição de banco, qualquer distrito ou localidade, que é o ponto principal, e o outro aspecto é o rendimento. Se o agregado familiar não tem rendimento, então de nada serve aquela instituição bancária naquela localidade ou naquele distrito. E outro aspecto é preciso que haja também atividades a correr naquele distrito. Porque implantar um banco numa localidade onde não há atividade econômica é completamente um prejuízo enorme para esse banco, porque o banco não vive exclusivamente apenas de depósitos e saques. Então, há diversos fatores que aqui foram muito bem elencados que contribuem para a implantação de um banco em determinadas localidades que a população não tem acesso. Então, esses fatores são principais. O outro aspecto que, do meu ponto de vista, eu considero principal é a educação. Quando falo da educação, falo da educação básica da população. Tem que saber ler e escrever, antes da gente entrar nos aspectos muito mais complexos, que é a literacia financeira. Se nós estamos diante de uma população que o nível de analfabetismo é extremamente alto naquela localidade e aquele distrito, dificilmente a literacia financeira vai ter impacto, porque essa pessoa não percebe, não tem conhecimento mínimo básico de ler e escrever, mesmo em questão da língua local, que é importante, porque para além das instituições financeiras, estruturais, formais, nós temos associações rotativas de crédito informais, que vulgarmente aqui no Sul nós chamamos de CHITIC. Em outras províncias tem outra isenção. Então, tudo isso também contribui para um fator, aspectos para que a população seja incluída nesse processo. Do meu ponto de vista, seria a questão da educação. Sim. Pese embora que a taxa de analfabetização em Moçambique tenha reduzido bastante, atualmente, se nós estamos a falar de 38,3%, estamos a falar de uma população de 15 anos mais, significa há um trabalho que está sendo feito por diversos setores da atividade econômica, parte sim do próprio Estado, assim como também das vários setores de atividades que têm contribuído para essa visão do Estado. O outro aspecto é a questão, quando falamos da tecnologia, quem que tem acesso a essa tecnologia? A tecnologia envolve o quê, em primeira instância? Envolve acesso à internet. Exato. Na qual é a estrada da população que tem acesso à internet? Se nós formos a ver, os dados apontam que são 76% da população que está fora, não tem acesso à internet. Então, isso já dá uma estimativa que, por mais que haja investimentos robustos na componente de infraestruturas, na componente de tecnologias para o acesso à inclusão financeira, então, é para um grosso pequeno, quase 10 ou 12% da população. Os restantes estão fora desse processo. Então, é preciso olhar nesses 73% que não têm acesso à internet, à tecnologia na hora. Então, o que é preciso fazer para que esse grosso modo dessa população não seja excluída desse processo de inclusão financeira? São vários fatores que estão extremamente ligados, que são sensíveis, e é preciso estudar caso a caso em cada localidade e de que maneira pode incentivar essa população. Daí que o Banco Central, se não estou erro, há anos atrás, começou com um processo de georreferência. O que é o sistema de referência? É no sentido de fazer um mapeamento numa determinada localidade ou distrito para saber quais são as infraestruturas que lá existem. Para quê? Se o Banco Central já sabe que naquele distrito existem infraestruturas básicas para a implantação de uma instituição bancária ou microcrédito, então ele automaticamente já tem mecanismos e medidas para tal, para instituir as instituições financeiras a necessidade de implantar um banco naquele lá, antes de implantar uma instituição de microcrédito naquele aspecto. Então, isso são fatores importantes que aos poucos vão contribuindo para que essa população vulnerável não fique fora do processo. E é preciso ver também que dentro dessa população vulnerável, a mulher é extremamente excluída do processo. A taxa de analfabetismo na mulher agora está em 49%. E se nós formos a descer ainda mais na zona rural, chega a 63%, desculpa, que a mulher está completamente excluída. Então, há outros também fatores culturais que não podem contribuir por aí diante. Então, é preciso olhar de que maneira as políticas, medidas que são direcionadas para que ninguém fique fora
desse processo de inclusão financeira, que é um fator extremamente importante. Concordo plenamente. Muito obrigada, doutora Noémia. Doutor Eugênio, não sei se queria acrescentar alguma coisa antes, o que entende sobre inclusão financeira, e depois poderíamos ir para a sua visão de quais são os principais obstáculos estruturais, tecnológicos, educativos ou institucionais que ainda limitam o acesso efetivo da população aos serviços financeiros formais. Doutor Eugênio, tenha bondade. Obrigado. Os meus colegas do painel já elaboraram muito bem sobre a inclusão financeira e fatores que podem emperrar para que não haja uma plena inclusão financeira. Respondendo à sua pergunta em concreto, mais uma vez os meus colegas, de forma muito esgotada, já esmiuçaram. Mas ainda há sempre alguma coisa a acrescentar em volta. Não Mas eu só queria acrescentar que é preciso que no processo de educação, incluindo até de adoção das tecnologias, do uso das tecnologias de informação, haja uma integração cultural dessas componentes. O que quer dizer que é preciso respeitar aqueles que são os hábitos culturais das comunidades e até contar com atores ativos dessas comunidades no processo de educação delas mesmas. Temos lideranças comunitárias nas nossas comunidades que têm o controle da comunidade como um todo. Então, esses são atores a considerar e a ter em conta no processo de inclusão financeira. As tecnologias, elas existem, estão disponíveis, mas é preciso começarmos a pensar, tendo em conta aquilo que é a característica da nossa população, sobretudo a que está excluída, com elevados índices de analfabetismo, e com elevada limitação de acesso a instituições financeiras físicas, digamos que agências bancárias. Então, é preciso considerar aspectos que têm a ver com cultura local, o que passa por desenvolver, em alguns casos, interfaces que comunicam facilmente com a população. Interfaces essas que, não sendo pessoas educadas, com um nível mínimo de educação que lhes permita assinar, ler, assinar documentos ou abrir uma conta formal, que lhes permita fazer uma leitura, não é? Possam facilmente aderir a serviços financeiros, a partir eventualmente de alguns mecanismos que possam permitir que, por voz ou impressão digital ou então facial até, possam transacionar no mercado financeiro. Então, eu penso que os colegas já se referiram bastante à infraestrutura, mas aqui é preciso realçar, sobretudo, a infraestrutura tecnológica em tanto que si. E para as populações em zonas recônditas terem acesso aos serviços financeiros, não há sombras de dúvida que as tecnologias jogam um papel muito crucial nesse aspecto, mas é preciso criar incentivos que possam, por exemplo, promover parcerias entre público-privadas que possibilitem a expansão dessa tecnologia para zonas muito recônditas. Obviamente, como me referi anteriormente, e esse processo, porque nós queremos incluir indivíduos ou atores ativos da sociedade que estão excluídos, esse processo tem que ser naturalmente acompanhado de um processo de educação para que possamos integrar o máximo possível de pessoas no sistema financeiro. Eu penso que a atividade econômica está lá, sobretudo no meio rural e nas comunidades muito recônditas, está lá. Mas se calhar não em dimensões que justifiquem a implantação, por exemplo, de um banco nessa região, como a doutora Noémia esteve cá a fazer menção. Exatamente, mas não nessa dimensão, mas como bem dizia o meu colega do painel, doutor, é uma questão aqui de proporcionar oportunidades iguais para todos. Exatamente. Há uma questão de justiça. Então as pessoas não podem ter limitações de acesso a serviços financeiros muito por conta de algumas dificuldades ou algum nível muito reduzido
de atividade econômica que é desenvolvida naquela região, num determinado ponto. Então, há aqui um exercício que tem que ser feito para que nós possamos abranger o máximo possível de população ativa nas zonas recônditas. Como eu bem dizia, a atividade econômica está lá, há sempre alguma atividade econômica a ser desenvolvida nessas comunidades rurais. E também há esse princípio, por exemplo, de poupança, existe nas comunidades rurais, incluindo até o princípio de investimento. Então, é importante que ações coordenadas, sobretudo do setor privado e em parceria com o setor público, possam se esforçar no sentido de alcançar o máximo possível da população. Porque o objetivo final é integrar pessoas no sistema financeiro. Pois é. E fazer tudo que estiver ao alcance, ao nosso alcance, ao alcance de todos os outros atores, para incluir os que estão excluídos do sistema financeiro, porque isso proporciona ganhos elevados à economia. Muito obrigada, doutor Eugênio. Nós aqui acompanhamos um pouco esta questão de enquadramento do que é isto de inclusão financeira e qual era a visão de cada painelista convidado neste tema sobre os principais obstáculos estruturais, os obstáculos estruturais que limitam ainda o acesso efetivo da população. Como eu disse inicialmente, estamos com o tema inclusão financeira, acessibilidade e igualdade, e uma das coisas que nós notamos ao longo da explanação dos nossos convidados, todos eles frisaram a questão da educação e esta preocupação dos elevados índices de analfabetismo em Moçambique, que pode ser um dos aspectos e um dos fatores, aliás, principais que realmente retraem esta componente ou galvanização da inclusão financeira. Nós vamos a um curtíssimo intervalo e voltamos logo de seguida, não saia desse lado, porque tem muito mais na segunda parte sobre este tema extremamente importante para o desenvolvimento da nossa nação. Até já, não saia daí. O Imola é um catalisador de inclusão financeira. Só o facto de termos uma telefonia móvel nessas zonas rurais, com acesso a um telefone, pode fazer transações com uma rede de agentes que nós temos espalhados pelo país. O Imola por si só é um catalisador de empregos também. Levamos mais jovens ao mercado de emprego. Moçambique celebra 50 anos de independência. O Imola é e vai continuar a ser o parceiro para o desenvolvimento sustentável do país através da inclusão financeira. Caro munícipe, o Conselho Municipal de Maputo está a proceder à atualização do cadastro dos imóveis de habitação e comerciais, bem como do registro do uso e aproveitamento de terra com duração de 1 ano. O processo decorre de forma faseada por um período de 6 meses e vai contemplar todos os distritos municipais, nomeadamente Camfum, Nchamanculo, Camachakeni, Camavota, Cambuquana, Catembe e Canhaca. Os recenseadores devidamente identificados vão entrar em contacto com cada munícipe na sua residência, estabelecimento comercial ou escritório, de forma a acolher todos os dados necessários para o respectivo cadastro. Neste contexto, o Conselho Municipal de Maputo apela à colaboração de todos os munícipes ao registro massivo de imóveis e empresas, promovendo assim uma gestão municipal integrada com o objetivo de melhor servir os cidadãos. Caminhamos para nos tornar uma cidade inteligente. Juntos, vamos abraçar Maputo, cidade bela das acácias e jacarandás. Estamos de volta
à segunda parte do programa Inspirações desta edição com o tema Inclusão Financeira, Acessibilidade e Igualdade. Estão conosco neste programa o Dr. Rui Mate, a doutora Noêmia Nhantzave e o Dr. Eugênio Cinco Reis. Continuando a nossa conversa em volta ao tema do dia, vou para o Dr. Eugênio. Doutora, com a sua experiência na banca, como avalia os atuais critérios e práticas de concessão de crédito às micro, pequenas e médias empresas? Estão adaptados, à realidade dos empreendedores moçambicanos? Como garantir que o crédito chegue com eficácia às zonas e segmentos ainda excluídos? Note, por favor, que são 3 questões, mas é mesmo curiosidade. Podemos começar com a primeira, com a sua experiência, doutor. Como avalia os atuais critérios e práticas de concessões de créditos a micro, pequenas e médias empresas? Estão adaptados à realidade dos nossos empreendedores moçambicanos? Olha, é uma pergunta muito pertinente e é importante discutir esses aspectos. Pois. Sobretudo quando pretendemos fazer uma avaliação se enquadram a realidade moçambicana ou a realidade local, do ponto de vista de integração para o sistema financeiro de mais atores. Eu diria que, de forma geral, os critérios para adesão a crédito ainda continuam muito ortodoxos, remetidos a todos aqueles formalismos que são necessários observar, mas muito por conta de obrigações regulamentares que têm que ser à risca seguidas pelas instituições financeiras nesse processo. Mas ainda há espaço, ou existe ainda algum espaço, para que os princípios da adesão, os critérios de adesão, possam ser retrabalhados para se identificarem, sobretudo, com aquilo que é a realidade da nossa economia e, sobretudo, rural, no meio rural. Há um esforço em curso nesse sentido. Se for a reparar, há de notar que o Banco Central, o Banco de Moçambique, de há um tempo para cá, instituiu um gabinete de inclusão financeira dentro da sua estrutura. Sim. E o objetivo central desse gabinete de inclusão financeira é exatamente isso, fazer estudos que permitam criar um ambiente regulatório que mais se identifique com a realidade local, sobretudo seguindo à risca aquilo que são os princípios norteadores da Estratégia Nacional de Inclusão Financeira, que há bem pouco tempo foi objeto de avaliação. Apesar de termos instituições financeiras, sobretudo a banca tradicional, que observa critérios ortodoxos, como me referi, ainda há instituições de microcrédito, sobretudo, ou então operadores de microcrédito, que procuram simplificar esses processos de adesão a crédito, olhando para aquilo que é a realidade de cada situação no terreno. Mas o grande problema com que se deparam é mesmo a regulamentação. Porque é preciso conciliar aquilo que é a realidade local com a regulamentação, porque, sob o ponto de vista prudencial, é mesmo obrigatório que se observe aquilo que se espera que uma instituição de crédito possa solicitar dos seus clientes para adesão a crédito. Daí que o grande desafio, ou o desafio primário, deve ser mesmo da simplificação da regulamentação. Porque nós não podemos estar a operar num ambiente em que temos que ter aspectos regulamentares que sirvam para todos, tendo em consideração que os atores na economia não têm a mesma característica. Pois. Não é? Vou citar um exemplo. Por exemplo, no meio rural, podemos ter dificuldades de ter um simples documento
que prove a residência, o domicílio do cliente. Então, que elementos é que têm que ser usados para identificar o cliente? E depois há a questão de documentação, que é requerida também. O doutor falou aqui de haver espaço, haver um esforço em volta, mas assim de forma aberta, as condições não são adaptadas para os nossos empreendedores. Ainda há um desafio, eu prefiro dizer assim, ainda há um desafio para que essas condições sejam adaptadas à realidade local. Por exemplo, um dos grandes obstáculos para a adesão a financiamento ou a crédito são os colaterais. Todos nós bem sabemos. Mas há instituições de microfinanças ou operadores de crédito que procuram simplificar isso, optam mais por elementos de garantia, que eu posso considerar isso como elementos psicológicos, porque de garantia não tem nada. Pois. São bens móveis ou então alguns ativos que sobretudo as comunidades rurais têm, como são, por exemplo, gado, que pode ser tomado como garantia, aquilo que os clientes possam apresentar como garantia, mas que dão mais valor. Esses elementos que eles dão mais valor, então as instituições de microfinança procuram explorar isso como garantia, por formas a poder conceder crédito a essas comunidades. Porque, no final, como eu bem dizia, a atividade econômica está lá. Eles desenvolvem alguma atividade econômica, mas falta-lhes dessa oportunidade de poderem se autofinanciar ou recorrerem a financiamentos, crédito sobretudo, para poderem alavancar aquilo que é a atividade que estão a desenvolver. Então, há ações ainda que devem ser realizadas para poder incluir de uma forma estes micros empreendedores que estão nas zonas rurais e as pequenas e médias empresas que são as que sustentam praticamente a nossa economia. Sim, com certeza. Há ações. Eu prefiro dizer ainda há desafios, porque essas ações, algumas delas estão em curso. Posso citar o caso, por exemplo, da Central. Introduzimos no país a Central de Registro de Garantias Móveis. Exato. Não é? Que permite que ativos móveis, imobiliário de casa ou bens que não são passíveis de registro formal, não é? Possam ser considerados e registrados numa central e que todas as instituições financeiras possam visualizar. Exato. E ter acesso. Seria uma forma de... É uma forma. Exato. Que pode ser usada para romper a barreira de acesso ao financiamento. Por outro lado, também há explorar elementos culturais. Aqui há uma garantia que muitas das vezes nós consideramos como garantia solidária. As comunidades às vezes se organizam em grupos, não é? Então pode-se explorar esse grupo, compromisso tácito dos elementos desse grupo para poder se financiar um elemento desse grupo, né? Numa perspectiva rotativa. Hoje é o Alberto, amanhã é o João, mas a garantia é o grupo. Há ali um compromisso solidário para permitir que elementos daquela comunidade possam se empoderar cada vez mais. Dr. Rui, consigo, tendo analisado os efeitos de políticas como o aumento do IVA e dos combustíveis, que consequências identifica para os pequenos empreendedores e população em exclusão financeira? Que medidas considera essenciais para que a inclusão financeira funcione também como proteção social? Bom, como dissemos logo do princípio, esses fatores todos são importantes, mas depois, como é que eles se ligam à inclusão financeira? É que se há oportunidades para produção, então há aqui um despertar das pessoas para investimento. E este investimento é preciso ir buscar em algum sítio, nas instituições financeiras. Mas como chegar a isso? Se nos distritos, nas localidades, nós não temos esses serviços. Há dificuldades. O que vai acontecer é que continuamos na perspectiva em que quem vai produzir é um nível mais central e não local. O local simplesmente vai sentir esta oportunidade através da redução dos preços por conta da isenção do IVA. Se isso acontecer, porque a isenção do IVA, minha perspectiva, não terá esses efeitos.
Mas isso é outra conversa. É outra conversa? É outra Podemos conversa. ter também, não é? Não, o IVA não vai surtir os efeitos pura e simplesmente porque, para que ele surta os efeitos, precisa de um papel extremamente importante do Estado, que é fiscalizar. Exato. Em relação à implementação disto. Já vimos várias vezes em relação a produtos que têm alguma isenção do IVA, falo de produtos básicos como sabão, óleo, mas, no entanto, o preço de venda nunca altera. Simplesmente está a beneficiar o produtor, porque ele está sendo isento, mas continua a vender ao mesmo preço. Isso significa que há uma falta de fiscalização do Estado em relação à sua própria política de isenção do IVA. Então, não se repasse. Então, essa é só uma história política que se diz, mas em termos práticos ela não acontece. E se ela não acontece, não beneficia as pessoas. Não vai ter os efeitos desejados. Então, isto tudo leva-nos ao quê? A que qualquer das medidas que for tomada pelo Estado, ela precisa de uma monitoria efetiva da sua implementação, porque senão ela não vai surtir os efeitos desejados. Eu mesmo, com a política da inclusão financeira, é bem desenhada, tudo está ali dito, falado, mas se não há a monitoria de como é que isto ocorre, no final do dia havemos de ver que só temos uma política, mas ela não se aplica. Vou dar um exemplo muito concreto em relação a isto. Por favor. Na província da Zambésia, no distrito de Pebane, Sim. foi construído uma agência bancária no âmbito da inclusão financeira, que era para dar essa oportunidade dos comerciantes, do pessoal local, ter uma instituição formal. Há uma muita grande atividade pesqueira também. Exatamente. E tem lá uma empresa extrativa, que o objetivo é que, com a empresa extrativa, há aqui fluxo financeiro que vai rolando. Então, a instituição financeira vai ajudar nesta perspectiva. Aquela instituição foi construída, não vou dizer qual é, foi construída, passados 5 anos, eu estive lá, a instituição está lá e tem um guarda, nunca funcionou. Que inclusão financeira está sendo feita? Isso não aconteceu na minha província, não é? É Zambésia mesmo? Zambésia, em Pebane. Muito bem. Então, este assunto também é do domínio da doutora, não é, minha? Creio que também queremos ouvir um bocadinho. Então, que inclusão é que está sendo feita aqui? Porque estamos a dizer, estamos a falar de uma política boa, bem bonita, mas a implementação desta política, ela falha. Mas o que é que faltou para que houvesse essa adesão a esta instituição bancária, por exemplo? Bom, Na sua percepção, assim, em termos comunitários, será que faltou comunicação? É uma questão cultural? O que é que foi exatamente que falhou neste processo? Eu acredito que a instituição bancária, ela construiu a agência no âmbito das iniciativas governamentais da inclusão financeira. No entanto, aquelas de um distrito, um banco? Um banco, exatamente. Mas quando chega à altura de eles começarem a operar, começaram a perceber que provavelmente haveriam de ter prejuízos com a instituição lá. E eles não estavam dispostos a arcar esses prejuízos. É aqui onde provavelmente entra o papel do governo, no sentido de nós percebemos que essa agência não vai ser lucrativa, mas nós precisamos de uma agência lá. Há alguma compensação que tem que ser dada para que a agência funcione e crie esse incentivo para que aquela instituição financeira se mantenha lá. Mas acredito que houve falha nesses aspectos e a instituição financeira não esteve disposta a arcar com os prejuízos. Falhou mesmo a comunicação. Doutora Noêmia, não me esqueci de si. Eu sei que é um assunto do seu domínio. Doutor Rui, só para termos aqui uma visão da doutora. Doutora, gostaria de acrescentar alguma coisa sobre o que o doutor Rui esteve cá a falar, sobre esta questão
dos efeitos de políticas como o aumento do IVA e dos combustíveis, que consequências identifica para os pequenos empreendedores e população em exclusão financeira, que medidas considera essenciais para que a inclusão financeira funcione também como proteção social? Bem, eu diria o seguinte, que a política tributária no final é garantir melhores mecanismos de fazer a cobrança da receita. E ela só pode executar essa política se a economia está a produzir. Exato. Se não há produção, ela dificilmente vai conseguir cobrar. As medidas que o governo foi dando é importante, sim, no sentido de garantir aquilo que é a proteção dos mais vulneráveis. Exato. A isenção nos principais produtos básicos é importante, sim, para que essa população tenha pelo menos baganha de ter acesso ao mínimo que é necessário para a sobrevivência. E isso está muito correlacionado com aquilo que é a política do governo no sentido de reduzir a pobreza. Se nós olharmos o último IOF, que é o Inquérito ao Orçamento Familiar 2022, mostra que os níveis de pobreza em Moçambique reduziram bastante. Saímos de 68% para 65%, quando nós falamos do índice de pobreza para o consumo no geral. Mas já quando nós falamos da pobreza multidimensional, que envolve outros indicadores como educação, saúde, saneamento e acesso a alguns bens duráveis, vimos Exato. que o índice reduziu ainda mais, chegando ao ponto de 53,2%. Então, isso são iniciativas que o governo tem feito, das políticas que vem adotando para que essa população não seja excluída. Pois. Mas, por outro lado, eu volto a repisar que é necessário que essa população que está na zona rural, distrital, não é porque ela não tem capacidade de produzir e por aí em diante, até porque a terra está lá em abundância, a água está lá em abundância, por aí em diante, mas falta essa ligação em relação aos mercados, como fazer escoamento dessa produção para ainda. Se haver essa ligação de eu vou produzir o meu produto e para onde é que eu vou vender. Então tem que haver aqui um intermediário muito forte. E quem seria esse intermediário? Eu acho que o papel do governo e Exato. com o setor privado seria um aspecto muito importante. Porque o que acontece agora, nós temos intermediários que, a título individual, que acaba enganando essa população, posso assim dizer. Então, é aqui onde que tem que haver esse intermediário muito forte. A parceria pública-privada seria um aspecto essencial e isso ia ajudar bastante para que essa população, no intervalo de 5 ou 10 anos, possa sair do nível mais desfavorecido a um nível muito mais elevado e acessível. Muito obrigada, doutora Noémia, ela já acrescentou. Doutor Rui, doutor Eugênio, vamos ver se os nossos convidados do outro lado têm alguma questão ou alguma contribuição sobre este tema bastante pertinente, que é a inclusão financeira, acessibilidade e igualdade. Por favor, tenham bondade, seu nome e a sua questão ou contribuição. Meu nome é Alex Tamel. Eu queria frisar aqui, como fez menção o nosso saudoso antigo presidente da República, Armando Emílio Guebuza, temos que dar poder ao distrito para que ele se transforme e não transformar ele de fora para dentro. Esta visão, na minha percepção, também aplica-se à inclusão financeira, sem capacitar as comunidades, o distrito, sem criar soluções adaptadas à realidade dos distritos, estaremos sempre a excluir grande parte da população. Nesse contexto, eu direciono a minha questão à doutora Noémia, mas ambos panelistas podem responder. Nesse contexto, como podemos garantir que as políticas de inclusão financeira realmente empoderem os distritos e não apenas impor soluções centradas que não dialogam com a realidade local? Obrigado. Muito obrigada. Temos mais alguma questão ou contribuição? Por favor, o seu nome e responda. Eu respondo pelo nome de Badruddin Valgi. Eu, na verdade, tenho uma questão para cada um dos painelistas e 2 questões para o painel todo. Posso? Por favor. Sim. Para o Dr. Matt, antes de mais,
agradecer por essa enciclopédia, essa aula que nós tivemos aqui. É mesmo de inspirar. Vamos sair daqui a saber que é possível fazer com que o nosso fundo gere mais dinheiro sem muito gasto, sem muito trabalho físico. Prossigo para o Dr. Mate. Eu gostaria de saber como tecnologias como o mobile banking podem contribuir para a inclusão financeira em Moçambique. Uma questão agora para a doutora Noémia. Eu gostaria de... É para a doutora Noémia por ela ser mulher, mesmo eu gostaria de ouvir uma voz feminina. Bom, isso já não vale. Esta questão de só porque ela é mulher, não, ela é extremamente competente, é por isso que ela está aqui com igualdade a qualquer painelista. Não, então, por favor, retrate-se. Não, é que competência... Ela está aqui porque é competente, não porque é mulher. Ela tem, isso está mais que evidente, mas eu gostaria mesmo de ouvir dela. Quais são os impactos da inclusão financeira no empoderamento das mulheres nas zonas rurais? Muito bem. Para o Dr. Eugênio, eu gostaria de saber de que forma os bancos e instituições financeiras avaliam o risco em conceder créditos às micro, pequenas e médias empresas informais. Eu gostaria também de deixar duas questões abertas para o painel todo. Mas antes, vim acompanhado de um estudo. O presidente da Associação dos Operadores Moçambicanos, se eu não estiver errado, o Dr. Antônio Souto, ele destaca que ele registrou aqui uma redução das contas bancárias tituladas por mulheres, isso no ano 2020 a 2023, mas também pela população rural. Eu gostaria de saber como os pagamentos feitos por carteiras móveis podem ser utilizadas para expandir a inclusão financeira no setor informal. Uma última questão aberta também para o painel todo. Como a educação financeira pode ser integrada às estratégias de inclusão financeira? Muito bem. Eu não sei se teria mais alguma contribuição, só para podermos voltar aqui aos nossos painelistas. Mais alguma questão? Não? Muito bem. Podemos voltar aos nossos convidados. Eu não vou começar pela doutora Noémia porque ela é mulher, mas vou começar por ela porque ela é competente. Doutora Noémia, por favor, quer responder ou acrescentar alguma contribuição sobre as questões levantadas pelos nossos convidados do outro lado, por favor? Obrigada. São questões extremamente pertinentes e vale a pena discutir e alçar nesse aspecto. Em questão de dar empoderamento aos distritos, eu ia começar a buscar um pouco a história e até o presente, fazendo uma ligação. No início eu destaquei que em 2005, quando o governo criou a lei dos órgãos locais e convertendo o distrito como polo de desenvolvimento, foi o ponto de partida. Mas o processo não parou por aí. Ao mesmo tempo, o governo também foi transferindo aos poucos os orçamentos para os distritais, de modo que eles tenham barganha para poderem fazer um investimento a nível local e a partir daí possam criar ramificações e atrair investimentos locais para poder ter maior pujança nesse processo. Então, essas iniciativas que o governo foi fazendo ao longo do tempo foram muito importantes. A questão do Fundo de Desenvolvimento Distrital, que teve um impacto significativo, ajudou bastante, e fora as outras, o projeto Sustenta, que também veio dar esses projetos. Por que foram concentrados nesse aspecto? Esse veio dar autonomia ao próprio distrito, sem esquecer também da estratégia do desenvolvimento rural e também ligada à componente do desenvolvimento das finanças públicas a nível rural. Então, todas as iniciativas governamentais permitiu que despertasse o interesse do setor privado. O que há lá no distrito? Hoje em dia nós vemos que a maior parte das pessoas querem ir lá, já não querem saber das cidades por aí em diante. Por quê? Foram percebendo que lá existem condições para poder criar e produzir e trazer benefícios para a economia. Então, eu sabendo que no distrito de, vamos propor em Inhambane, é um exemplo, que produz tomate
com qualidade, porque a terra até lá tem lá os nutrientes possíveis. Eu, como investidor, deixa lá e ir para lá. Então, essas iniciativas que o governo foi dando é muito importante. Sem esquecer a iniciativa também do governo, quando lança anualmente a questão da campanha agrícola, quando chama a atenção que o distrito A, distrito B, A, Z, por aí diante, tem a sua especialidade nisso, naquilo. Então, isso também está dando empoderamento ao próprio distrito de vender aquilo que há de melhor e atrair o seu investimento local. Então, e aqui é onde está trazendo essa pujança por aí diante. E ao mesmo dando a própria autonomia que o distrito possam organizar as férias agrícolas, que nós muito bem temos vindo ao longo dos anos. E isso também tem atraído cada vez mais o investimento e dando empoderamento aos próprios distritos. E especificamente do impacto da inclusão financeira nas mulheres, esse tem um papel muito forte a desempenhar. Esse fez-me lembrar um estudo que eu fiz há alguns anos atrás, exclusivamente sobre esse certo ponto, tentando perceber quais são os mecanismos informais de proteção dos agregados familiares e tentando perceber onde é que esse agregado familiar, que é extremamente vulnerável, consegue minimamente encontrar mecanismos de sobrevivência. E fomos verificando que as associações de rotatividade de crédito, que eu disse muito bem, que aqui no Sul é chamada de CHTIC, é uma pujança. Para cada região tem a sua cultura, tem a sua maneira de ser e estar. Então, essa é uma atividade muito praticada pelas mulheres. Então, dá autonomia delas também poder estar dentro do processo. Mas tem uma grande vantagem para aquela analfabeta, aquela que não sabe ler e escrever, dificilmente vai poder entrar, porque exige o quê? Contas básicas, mínimas de registro por aí adiante. E também, ao mesmo tempo, saber se é a minha vez de eu receber o bolo daqueles tipos, eu tenho que saber o que eu vou investir. Se dessa vez vou comprar um bloco, se dessa vez é o semente, se dessa vez é o fer, por aí em diante. Então, as mulheres têm muito essa capacidade de organização e muita pujança nesse aspecto. Mas para aquelas que têm um nível de conhecimento em termos de educação, essas associações de rotatividade de crédito servem com muita pujança para alavancar o empoderamento da mulher. E eu julgo que é por aqui que nós temos que investir ainda mais. Não é à toa que nós, nos últimos tempos, vimos o M-Pesa, em Mola, que teve um impacto muito forte a nível do distrito, na localidade. Pois o quê? A mulher antes os fazem poupança, em vez de guardar dinheiro embaixo da almofada, do colchão, agora já podem essas plataformas como Emola, que não é necessário ter tecnologia, não precisa de internet. Um telefone básico, simples, está lá, eu guardo o meu dinheiro. Então, isso ajuda muito a cada vez mais o empoderamento da mulher e estar lá e participar no processo de contribuição da atividade econômica da sua localidade. Muito bem. Muito obrigada, doutora. Não sei se queria responder mais alguma coisa ou já... Bem, só para eu não esgotar, né? Eu queria deixar para os meus colegas. Doutor Eugênio, lançaram aqui algumas questões, os nossos convidados do outro lado, não sei se queria responder. Bom, obrigado mais uma vez, mas antes eu queria voltar para aquela questão que colocou, o cenário que o doutor Mate colocou. Sim. Do distrito de Quebane, na província da Zambésia. Exato. É exatamente aí onde reside o problema, de termos que investir na integração cultural dos produtos e serviços financeiros na comunidade. Exatamente. Porque se nós não investimos na integração desses produtos e serviços na comunidade, a própria comunidade em si não vai acreditar da importância da existência de uma instituição financeira naquela comunidade. Portanto, eu penso que para fazer isso é preciso que as próprias instituições financeiras também tomem dianteira. Não pensem apenas numa perspectiva de lucro, mas também como responsabilidade social é preciso promoverem, educarem as comunidades rurais sobre os serviços financeiros. Porque, aliás, afinal de contas, clientes bem educados, não é, asseguram um bom uso dos serviços financeiros. Exato. Não é? E tomam melhores decisões em todos os aspectos. Tomam melhores decisões. Pois. Então, voltando um pouco às questões que foram colocadas, eu queria responder à pergunta que foi lançada diretamente do painel,
Olha, as instituições financeiras avaliam o risco de diversas formas, tendo em conta a atividade que o cliente desenvolve em concreto. Mas o mais importante é assegurar que o cash flow do negócio em questão pode assegurar o reembolso do crédito. E depois há questões que têm a ver com a robustez da própria atividade financeira, sim, a rentabilidade do negócio, tem que ser considerados para poder se conceder o crédito. O aspecto que tem a ver com garantias, ele é importante, mas não é determinante, como me referi aqui anteriormente, porque há atividades econômicas que geram receita suficiente para reembolsar o crédito. Pois. Por isso é que o setor privado tem estado-se a bater no sentido de ver a operacionalização do fundo de garantias o mais rápido possível, porque esse vai permitir a partilha do risco entre as entidades financeiras e o governo. Então, basicamente, relativamente a aspectos que têm a ver com a inclusão financeira em si, o impacto disso nas comunidades, é importante frisar que quando falamos de atores que devem estar empenhados nessa inclusão financeira, temos que ter em conta também as fintechs. Exato. Exploramos pouco esse aspecto das fintechs. As fintechs são entidades, né, constituídas de tecnologias de comunicação com o objetivo de prover soluções financeiras. Exatamente. E aqui é importante frisar que estas devem agir em parceria com as entidades financeiras, sobretudo os bancos já estabelecidos, porque eles já estão no mercado, para poderem penetrar cada vez mais as zonas mais recônditas do nosso vasto território nacional e poderem alcançar mais pessoas. Como bem dizia a minha colega do painel, hoje em dia já é possível ter acesso a serviços financeiros a partir de carteiras digitais. Já é possível efetuar poupança, já é possível efetuar levantamento, já é possível fazer até investimento, até subscrever a seguros a partir de carteiras digitais. Então, quando reparamos para a provisão de serviços financeiros, não podemos nos focar simplesmente em instituições financeiras, a existência de uma agência ou um balcão de uma instituição financeira, mas também é preciso investir-se bastante, ou estimular, eu prefiro usar esse termo, estimular o surgimento de mais agentes nas comunidades que possam assegurar o uso massivo de serviços financeiros. E esse estímulo para o surgimento de mais agentes na comunidade, como nos referimos todos aqui, deve sempre ser acompanhado por um processo de educação. Educação sempre. Muito obrigada, Dr. Eugênio. Dr. Rui, consigo. Foram lançadas aqui algumas questões. Não sei se queria deixar aqui também o seu contributo ou poder esclarecer aquilo que são as dúvidas dos nossos convidados do outro lado. Bom, primeiro agradecer pelas questões, mas de forma geral, quando os meus colegas do painel estiveram a responder as suas questões, acabaram respondendo à questão que foi colocada. Muito bem, muito obrigada. Eu não sei se a nossa plateia está satisfeita com as respostas aqui do nosso painel. Creio que todas as perguntas foram respondidas. Nós vamos continuar a nossa conversa na próxima parte do programa Inspirações, realçar que o tema hoje é inclusão financeira, acessibilidade e igualdade. E também temos connosco no painel a doutora Noémia Nhantsave, o doutor Rui Mate e o doutor Eugênio Cinco Reis. Fique deste lado, no próximo bloco temos muito mais. Até já! Com o Embola Empresas, gerenciar as finanças da sua empresa nunca foi tão fácil e seguro. Pague salários e transfira dinheiro automaticamente. Rápido, seguro e com autenticação por código OTP. Envie dinheiro para várias contas Emola ou faça transferências em massa para bancos com total segurança. Facilite o bem-estar dos seus colaboradores comprando crédito com bônus e recargas de Credilec diretamente pela web. E ainda, comunique-se de forma eficaz enviando SMS em massa. Transações rápidas, seguras e com histórico completo é a solução que a sua empresa precisa. Emola Empresas,
simplificando suas operações financeiras. Para mais informações, ligue agora para o número 100. Termos e condições aplicáveis. O Emola é rápido, seguro e conveniente. Estamos de volta à última parte do programa Inspirações desta edição com o tema Inclusão Financeira, Acessibilidade e Igualdade. Lembrar ao nosso telespectador que temos 3 convidados para esta edição, nomeadamente a doutora Noémia Nhantave, o doutor Rui Mate, e o doutor Eugênio Cinco Reis. Muito bem, doutora Noémia, tendo participado na formulação de instrumentos como o quadro macro e a estratégia da dívida, que medidas de planeamento e monitoria seriam necessárias para assegurar que as políticas de inclusão financeira sejam integradas nas prioridades do Estado e implementadas de forma efetiva? Obrigada. Eu ia pegar o ponto principal, que é a Estratégia Nacional de Inclusão Financeira, sim, que acho que foi recentemente, o ano passado, em dezembro, se não estou em erro, foi recentemente aprovado. Exato. Eu acho que esse instrumento já espelha aquilo que é o principal aspecto da inclusão financeira, que vem da outra estratégia, que era 2016, 2022. Então, em termos de ações, já estão sendo feitas, porque a própria estratégia já chama a atenção de todos os atores envolventes nesse processo por em diante. Tem a componente do regulador, que é o Banco Central e da própria Instituto de Seguradora, está lá presente. Tem lá presente as próprias instituições financeiras que estão dentro do próprio sistema, sem esquecer a componente informal por aí em diante. Então, o ponto principal que eu ia destacar aqui seriam dois. Primeiro, a necessidade de se focar num programa nacional de inclusão financeira muito mais integrado. Quando falo lá de integrado, também chama a atenção a nível dos distritos por aí em diante. Sem esquecer também que a necessidade também de incluir os aspectos de educação financeira, essas matérias estejam presentes no curricular dos estudantes a nível primário, secundário, que é importante que desde o EBA a criança esteja dentro desse processo por aí em diante. Por outro lado, seria a outra questão de trazer a questão das cooperativas de crédito, que devem ser fortificadas a nível dos distritos, as associações informais de crédito, falo dessas atividades, a associação informal de rotatividade de crédito também devem ser fortificadas a nível do distrito. Eu ia adotar esses dois aspectos como fator principal. E o outro aspecto que não ia deixar de fora, que é a proteção do consumidor, que deve ser muito bem discutida. Porque se eu olhar para o indivíduo que está numa localidade, não tem informação básica, por mais que ele tenha educação mínima, mas não sabe o que é isso da educação financeira, estão lá todos os acessos, produtos e serviços financeiros, e ele não tem esse conhecimento mínimo e básico. E, por outro lado, as próprias instituições financeiras, seja formais ou informais, não têm essa paciência de transmitir a informação necessária a esse indivíduo. Ele corre o risco de fazer mau uso do acesso ao próprio crédito por aí adiante. Então, é por aí que eu também ia chamar a atenção. Por outro lado, sem esquecer a questão das instituições ligadas à questão digital, instituições ligadas à provisão de serviços digitais tecnológicos por aí adiante. Então, aqui é preciso que o Banco Central esteja presente para poder regular essas ferramentas digitais de acesso a crédito, facilidade por aí adiante, porque várias informações do consumidor estão lá presentes por aí adiante. A cada dia nós assistimos, várias instituições estão lá presentes a aproveitar. Se o Banco Central não está bem para poder regular e fortificar medidas que possam regular a execução desse serviço, então aí teríamos grandes problemas do lado do consumidor. Então ia focar nesses dois aspectos centrais. Muito bem. Obrigada, doutora Noémia, por responder de forma muito sucinta e positiva esta questão. Doutor Rui, é consigo. Com base nos estudos que realizou sobre o Fundo Soberano e transferências para comunidades afetadas por projetos extrativos, que lições podem ser extraídas
para desenhar modelos de inclusão financeira que sejam transformadores a nível local? Um dos primeiros aspectos é que tanto o Fundo Soberano como as comunidades, elas levantam expectativas. Exatamente. Expectativas extremamente altas. Quando não há transparência em relação a isso, começa a frustração. Os 2,75% em concreto é de lei que é referido para as comunidades, aquelas que estão diretamente afetadas pelos projetos extrativos. São essas mesmas comunidades que definem como é que este valor tem que ser gasto. E o valor tem que ser gasto para projetos que promovam o desenvolvimento naquela comunidade. O que acontece na prática? Não há muita transparência sobre o montante que é transferido. A lei atual, essa a última que foi atualizada, ela é 2,75% do imposto de produção. Mas, no entanto, dificilmente a comunidade sabe o tanto de imposto de produção e os 2,75% correspondem a tanto. A única coisa que a comunidade sabe é o valor que lhe é anunciado que vai receber. Aqui é uma falta de transparência. Falta de comunicação. Falta de comunicação. A aplicação dos valores, algumas comunidades são auscultadas, outras não são. Elas só ficam surpreendidas quando há um projeto que está a decorrer e dizem que provém daqueles benefícios. Significa o quê? É que existe um recurso que é explorado na sua comunidade, que o recurso deveria lhes criar algum benefício de forma direta, porque essas comunidades são como um escudo que suporta toda a poluição, todos os efeitos negativos para o resto do país. Então, há aqui uma necessidade e um direito, vamos dizer, que elas tenham algum benefício por conta desta externalidade negativa que elas vão sofrer. Mas isto não lhes é transmitido de forma direta. Os projetos que são executados, era suposto que estes projetos criassem uma transformação na comunidade. A atividade econômica, escolas, não sei quantos, elas começassem a dinamizar a atividade. Esta dinamização poderia exigir destas comunidades que os serviços financeiros também começassem a ser mais intensivos. Exato. Mas isso não acontece. Então, este é um desafio que este processo traz. É uma oportunidade de transformar não só a vida das pessoas, mas também o sistema financeiro local, mas ele até este momento não ocorre. O Fundo Soberano é um bocadinho mais diferente porque ele vai todo ao Banco Central. O Banco Central tem que fazer investimentos em ativos financeiros fora do país. Só uma parte do valor é que vai ser retransmitido para a economia e vai ser gasto a partir do orçamento do Estado. Então, aí as comunidades só vão se beneficiar através dos projetos que forem implementados fruto deste Fundo Soberano. A parte mais direta é mesmo aquelas transferências que são feitas para as comunidades. Trazendo um exemplo também um bocadinho provocativo. Provocativo. Essa palavra já ficou nesta edição. Vamos nos provocar. Em Inhambane, quando o projeto de gás começou, havia aquela expectativa grande. Inhambane e Inhassoro. Estamos a falar da Sazol? Da Sazol. A Inhassoro vai desenvolver. Havemos de ter uma cidade de gás em Inhassoro. O gás extraído de Inhambane é bombado para a África do Sul, para a Secunda. Na altura em que o projeto iniciou, as características de Secunda eram iguaizinhas à de Inhassoro, tudo zona rural. Secunda hoje é uma cidade,
Inhassoro continua igual ou mais pobre. O que falhou? Boa governança, liderança, foi acordos mal feitos, as decisões foram tomadas. O governo que na altura detinha a Sazol, a decisão de que cerca de 40% dos lucros que haveriam de provir deste projeto era para ser aplicados diretamente naquele local. E é justo. Em infraestruturas foi definido um valor e também foi definido o que seria feito de concreto. Infraestruturas. O que é que isto fez? Fez com que a zona crescesse. Desenvolveu. No nosso lado, o que é que dissemos? Manda tudo para o nível central. Depois de uma guerra, vamos dar 2,75% à comunidade. Mas os 2,75%, mesmo assim, 2,75% do total. É só de um imposto, que é o imposto de produção. Então, este 2,75% vai para lá e quando chega lá, a gestão deste 2,75% não é transparente e ele não está a criar as transformações que era suposto criar. Então, o que é que fazemos é que temos boa política, temos boas estratégias. Falta o quê? A boa implementação destas políticas. E se nós não fizermos isso, a inclusão financeira e tudo o resto vai sempre falhar. Isto é preocupante, Dr. Rui, quando nós vemos que aqui, ao lado, na vizinha África do Sul, os exemplos que se tem sobre a questão do desenvolvimento das comunidades, principalmente quando é localizado um recurso tão precioso como este, eles beneficiam com infraestruturas, com serviços melhorados, mas temos aqui os nossos recursos, principalmente com o caso da Sazol, em particular em Açores, que deu agora como exemplo, e as comunidades continuam, se calhar, até mais empobrecidas. Há necessidade de se rever esta componente e trazer soluções realmente que catapultem o desenvolvimento dessa região. Concordo plenamente. Eu fiz um cálculo em que procurava perceber das receitas do gás quanto é que vai diretamente para as comunidades. E o cálculo deu-me aproximadamente 1%. É aquilo que vai diretamente para aquelas comunidades. Aquelas que perdem as suas residências, têm que inalar os gases que são emitidos, uma série de coisas. Mas apenas 1% vai para lá. E esse 1% não consegue criar transformações. Deveria haver mais compensação. Apenas agravam. Em Açores, as coisas estão mais caras por conta daquela indústria. Sim. Ficou mais caro, mas aquilo não é porque o rendimento de todos os residentes de Inhassoro melhorou. Não. É por conta das empresas que foram instaladas em volta para responder a este processo. Exato. O que é que vamos dizer no final do dia é que nós tínhamos um recurso, éramos ricos, mas o que é que esta riqueza trouxe para as comunidades? Nada. Bom, vamos refletir profundamente sobre esta questão. Se calhar é mesmo uma conversa para uma outra. Já deixamos ficar cá a provocação e ainda bem que podemos refletir e se calhar trazer melhores soluções para os próximos projetos que assim surgirem, os que já existem também, há espaço para se discutirem benefícios para a nossa população. Doutor Eugênio, consigo, como garantir que os bancos e as instituições de microfinanças sejam atores comprometidos com a inclusão financeira e não apenas operadores comerciais? Bom, interessante essa pergunta. Os bancos já são, por si só, já são atores fundamentais no processo de inclusão financeira. Por isso é que tem estado a trabalhar no sentido de aprimorar os serviços e produtos que oferecem aos seus clientes, na perspectiva de poderem alcançar maior número de pessoas. É só notar que hoje em dia quase todas as instituições financeiras têm estado a investir bastante em tecnologias que permitem alcançar clientes em zonas muito distantes daquelas onde
tem estabelecida uma agência física. E esse exercício tem sido possível porque há um esforço também por parte do Banco de Moçambique, que cria um espaço, nós chamamos isso de sandbox, mas que cria um ambiente em que as tecnologias são testadas com segurança e com todos os aspectos de conformidade regulamentar. E depois de aprovadas essas tecnologias, a fase seguinte é mesmo buscar parcerias, as fintechs buscam parcerias junto das instituições financeiras, de forma a poderem prover serviços financeiros na base da tecnologia. Não há sombras de dúvida que as tecnologias são uma ferramenta transformadora para a inclusão financeira e elas permitem uma maior democratização do sistema financeiro, tanto que tal, na medida em que o maior número de pessoas hoje em dia já conseguem ter uma conta móvel e a partir dessa conta móvel conseguem efetuar transações quer entre instituições de moeda eletrônica, mas também quer com instituições financeiras devidamente estabelecidas, como são os casos de bancos. Muito bem. Obrigada. Estamos mesmo a caminhar para a reta final desta edição do programa Inspirações com o tema Inclusão Financeira, Acessibilidade e Igualdade. Ao longo desta conversa exploramos diferentes caminhos para tornar Moçambique um país mais financeiramente inclusivo. Falamos de acesso, mas também de equidade, de renovação tecnológica, mas também de planeamento fiscal e de políticas públicas. Portanto, há uma questão aqui que só mesmo para o fecho, que vou fazer para os nossos três convidados. É a mesma questão para todos. Se pudessem recomendar uma única medida que acelerasse a inclusão financeira e promovesse mais igualdade no acesso a oportunidades econômicas, qual seria? Mesmo para efeito de fecho, eu vou pedir 1 minuto para cada painelista. Eu vou começar com o Dr. Eugênio. Doutora, se pudesse recomendar uma única medida que acelerasse a inclusão financeira e promovesse mais igualdade no acesso a oportunidades econômicas, qual seria para si? Bom, é um desafio, há muitas medidas, mas eu iria, obviamente, eleger o investimento em infraestruturas de tecnologias de comunicação e infraestrutura de rede elétrica. Essas são fundamentais para assegurar que os serviços sejam oferecidos nas zonas mais recônditas. Muito bem. Obrigada, doutor Eugênio. Foi um prazer enorme tê-lo no programa Inspirações. Obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite e por ter partilhado aqui o seu conhecimento e deixar o seu contributo para este tema extremamente importante para Moçambique, que é a questão da inclusão financeira, acessibilidade e igualdade. Obrigada e sucessos na sua carreira. Obrigado. Doutor Rui, consigo a mesma pergunta. Se pudesse recomendar uma única medida que acelerasse a inclusão financeira e promovesse mais igualdade no acesso a oportunidades econômicas, qual seria para si? Em 1 minuto, por favor. Bom, acho que ficou um bocadinho ultrapassado pela exposição, mas para acrescentar eu diria que melhorar a transparência seria fundamental, porque quando as coisas são transparentes, facilmente as pessoas têm conhecimento do que é que está a acontecer, como vai acontecer e desenham as suas expectativas de forma mais assertiva. Então, é um aspecto extremamente importante, melhorar a transparência na aplicação das políticas, na implementação dos projetos, naquilo que é as transferências que são feitas para as comunidades. É fundamental. Muito bem. Doutor Rui, foi um prazer enorme contar consigo aqui nesta edição do programa Inspirações. Muito obrigada por ter partilhado os seus conhecimentos e ter contribuído aqui de forma muito profunda sobre este tema extremamente importante para Moçambique. Sucessos na sua carreira e parabéns também pelo trabalho que a AMECOM vem fazendo. Sei que é membro dessa agremiação. Sim.
Obrigado pelo convite. Doutora Noêmia, a responsabilidade de encerrar esta edição é consigo, não porque é mulher. Já prefeito de provocação mesmo. Doutora, se pudesse recomendar uma única medida que acelerasse a inclusão financeira e promovesse mais igualdade no acesso a oportunidades econômicas, qual seria? Antes de responder, nós acompanhamos aqui a resposta do Dr. Eugênio, que defendeu a questão da tecnologia das redes elétricas, certo? E também tivemos aqui a contribuição do Dr. Rui sobre a melhoria e de transparência de políticas e aplicação de projetos. E para si, qual seria a sua recomendação de uma única medida? Eu ia frisar a educação. Educação. Falo educação porque a partir do momento que um indivíduo sabe ler e escrever, já tem portas abertas para ser enquadrada dentro do processo da atividade econômica. A educação exclusivamente a nível da zona rural, porque a taxa de analfabetismo agora estamos em 50,5%, sendo essa mais alta na mulher, 63,8%. Então, ia frisar a educação na mulher, de modo que ela seja empoderada, de modo que os estereótipos associados à mulher sejam reduzidos, que ela possa fazer parte da associação, parte integrada do processo de desenvolvimento do país. Essa seria a recomendação que eu ia dar. Muito obrigada, doutora Noêmia. Obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite e por ter partilhado também os seus conhecimentos a este tema muito importante para o desenvolvimento do nosso país, que é a questão da inclusão financeira. Desde já, obrigada a todos os painelistas mais uma vez. Este debate mostrou que a inclusão financeira não se resume a ter uma conta ou um telemóvel com aplicação. Trata-se de garantir dignidade econômica, oportunidades reais e capacidade de decidir sobre o próprio futuro. Eu paro por aqui com a promessa de voltar na próxima semana com mais inspirações. Até lá, continue a acompanhar as nossas plataformas, que passam mesmo aqui no rodapé. E, mais uma vez, obrigada a si, telespectador, pela audiência, a nossa plateia e os nossos convidados e esta produção maravilhosa que está por detrás deste programa que tem crescido todos os dias. Muito obrigada, para mim foi uma honra e até a próxima. Continuação de um ótimo dia.